causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Socorro, Senhor, ou simplesmente salva-nos, Senhor. Esse é o pedido do salmista. E se você já assistiu qualquer filme onde o protagonista precisa sobreviver em uma ilha deserta, você com toda certeza já percebeu que a primeira coisa a ser feita é criar algo que possa chamar a atenção de alguém para poder te salvar daquela situação. Uma espécie de sinal para pedir socorro, seja uma fogueira para a fumaça chamar a atenção de quem está distante, ou até mesmo as grandes letras SOS escritas na areia da praia. E a pergunta que nós fazemos aqui quando nós chegamos no Salmo 12 é: por que o salmista pede por socorro? Então vamos ler esses salmos juntos. Você pode pausar esse vídeo e ler o Salmo 12, ou você pode fazer a sua leitura enquanto a gente faz a observação do texto aqui juntos. E vamos descobrir por que é tão necessário pedir por socorro a Deus e de que maneira Deus pode nos ajudar se nós clamarmos por Ele. Antes da gente observar o nosso texto, é importante nós termos em mente que a atmosfera de ameaça continua desde o Salmo 9. E novamente aqui o pobre e o necessitado vão aparecer como aqueles que precisam de receber socorro. E se o Salmo 11 é uma oração mais pessoal do rei que não fugirá do seu reinado, ou seja, ele não vai abrir mão do seu serviço ao Senhor como o Rei de Deus, aqui nós estamos diante de uma oração comunitária, da comunidade do povo do rei. E o rei aqui tem o papel de conduzir o seu povo em oração a Deus no Salmo 12, clamando a Deus por socorro. Apenas mais alguns detalhes antes da gente entrar no nosso texto. Primeiro que, mais uma vez, nós temos um salmo construído entre colchetes. E os colchetes aqui são formados por filhos dos homens no versículo 1 e filhos dos homens no versículo 8. Ou seja, este é um salmo que fala de toda a humanidade, uma vez que o salmista observa os filhos dos homens ao seu redor. A segunda coisa que a gente precisa observar como detalhe nesse salmo é que o seu grande tema são as palavras, para mostrar para nós que o pedido de socorro tem relação com as palavras que eles estão ouvindo. Ou seja, salva-nos das palavras ou salva-nos da mentira, que pode sim causar profundos tormentos na alma. Por isso, a primeira coisa que a gente observa nos versículos de 1 a 4 no Salmo 12 é uma descrição terrível do poder destrutivo da mentira. E aí a gente entende por que o clamor do povo do rei é tão urgente, porque a razão está no fato de que esse povo observa o mundo ao seu redor e tudo que eles têm a dizer é que eles não encontram nenhum que seja fiel, confiável e verdadeiro. O texto claramente fala: já não existem homens piedosos, já não existe quem é confiável. O salmista chega até a usar uma expressão muito curiosa: desapareceram os fiéis. Parece ser muito triste esse mundo em que o salmista vive, ou pelo menos o mundo em que o povo do rei vive, onde não existem pessoas fiéis e cujas palavras são apenas mentira. E nós já vimos no Salmo 11 que, destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? E aprendemos aqui que a resposta é nada. Quando uma sociedade perde seus fundamentos, seus padrões e não sustenta mais a verdade, tudo aquilo que é ético ou moral, não há nada que pode ser feito numa sociedade que não sustenta essas coisas. E para piorar as coisas, quando essa sociedade ainda não tem pessoas confiáveis, não tem pessoas verdadeiras, num contexto onde os fiéis desapareceram por completo, a única coisa que resta ao povo do rei é clamar por socorro a quem realmente pode ajudá-los nesse mundo tão triste no qual eles vivem. O fiel significa aquele que é o recipiente do amor da aliança de Deus e aquele que o demonstra aos outros em relações verdadeiras, confiáveis e honestas. Então, a pessoa em quem nós podemos encontrar todas essas coisas como verdadeiro, confiável, fiel, é de fato o Rei de Deus. Este Rei que aparece no Salmo 1 como homem justo e aparece no Salmo 2 como Filho de Deus. E que nós já aprendemos até aqui que realmente é o fiel do Senhor. Aquele que é o recipiente da aliança de Deus, de todo o seu amor, e que o demonstra aos outros, no caso aqui, o seu povo, conduzindo-os em uma oração de pedido por socorro àquele que pode salvá-los. E tudo isso porque o salmista olha ao redor e o povo do rei olha ao redor e tudo que eles encontram são pessoas que realmente usam as palavras para mentir, ou pelo menos são bajuladoras, são pessoas que só falam para os outros aquilo que os outros querem ouvir, com o único propósito de ter algum ganho sobre elas
e algum controle sobre elas. E para piorar, o salmista ainda diz que todas as suas intenções são enganosas. Ele fala que as palavras são cheias de segundas intenções. E se as intenções vêm do coração, então essas palavras elas vêm carregadas de orgulho, soberba, arrogância. Por isso o salmista se vê cercado dessa realidade e tudo que ele tem a dizer é que os fiéis desapareceram. E o único que pode ajudá-lo é o Senhor. Nessa realidade onde a mentira tem um poder destrutivo na vida do povo de Deus. E a gente pensa assim, que mundo triste é esse que o salmista vivia, que o povo do rei vivia. Mas se você olhar ao seu redor, será que você consegue realmente identificar alguém que seja fiel, confiável e verdadeiro? Você nunca olhou para o mundo e talvez ficou com medo de ser traído ou de se tornar alguma vítima da mentira que as pessoas podem contar ao seu respeito? Então, sim, o mundo do salmista não é um mundo diferente do nosso. Nós vivemos um momento onde as pessoas têm muitas informações, têm muitas palavras, mas usam essas palavras como uma forma de ganhar alguma coisa sobre os outros e exercer domínio e poder sobre os outros. Isso porque falam com o fim de manipular as pessoas, falando só o que as pessoas querem ouvir. E nem sempre pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir realmente quer o nosso bem ou quer nos ensinar alguma coisa. Talvez tudo que elas querem, na verdade, é nos controlar, porque elas vão diretamente ao nosso coração, controlando as nossas vontades e os nossos desejos. E a razão para isso o salmista deixa muito claro está nas suas segundas intenções que estão em seus corações. A mentira, então, acaba se tornando um fruto de um coração arrogante, de um desejo manipulador e de ganho e de poder sobre a vida de outras pessoas. E se a mensagem do Salmo diz respeito às palavras, então o salmista pede para que o Senhor corte os lábios e a língua daqueles que estão mentindo. Língua e lábios daqueles que são bajuladores e que só falam as coisas para manipular aqueles que estão ao seu redor. E cortar aqui simplesmente significa, Senhor, que eles parem de contar as mentiras que estão contando, que eles parem de ser manipuladores e bajuladores dos outros. E o salmista pede isso justamente ao Senhor. E ninguém melhor do que aquele que formou o homem todo, que formou seus lábios, que formou a sua língua, para então poder fechá-los de uma vez por todas. E aí o versículo 4 tem uma coisa muito interessante, que o salmista dá para nós a razão do porquê essas pessoas são infiéis e do porquê eles falam tantas mentiras. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Toda mentira humana nasce de uma autoconfiança do coração e daquele sentimento de que as pessoas ao nosso redor podem ser objetos de ganho e de poder através das manipulações que nós podemos exercer sobre elas. Manipulação essa que pode ser feita através de palavras. E a frase final do salmista, no versículo 4, expõe todo o problema. Quando aqueles que mentem, que são bajuladores e que usam as suas palavras para manipular as pessoas, estão dizendo, quem é Senhor sobre nós? Claramente, esses aqui são os ímpios que nós já conhecemos, do Salmo 9 até o Salmo 11. Em outras palavras, o salmista diz que essas pessoas se acham autoconfiantes e livres para dizer o que bem entendem, porque no fim das contas elas não vão receber nenhum tipo de punição. Mas nós também já aprendemos até aqui de que sim, há um grande julgamento para aqueles que não amam a verdade e preferem amar a violência. E no caso aqui, a violência é exercida através de palavras, com o poder destrutivo da mentira. E as palavras podem ser sim um instrumento de destruição, de manipulação. E aí nós podemos pensar que não existe qualquer esperança nesse mundo quebrado por causa da mentira, até que o salmista começa a partir do versículo 5, depois de descrever o poder destrutivo da mentira, começar uma descrição maravilhosa do poder salvador de Deus. Isso porque a gente precisa lembrar que o salmista começa esse salmo pedindo por socorro. E depois ele descreve o porquê da necessidade do seu socorro. Porque ele vive em um mundo onde os fiéis desapareceram. E aí, a partir do versículo 5, se os infiéis estão dizendo o que dizem porque eles falam não há Senhor sobre nós, a partir do versículo 5 fica muito claro que o povo do rei sabe que existe um Senhor sobre eles. E em um mundo sem verdade, onde a justiça desaparece e os mais necessitados são colocados contra a parede, tudo o que eles mais precisam
é que o seu defensor se levante, o seu rei, e então faça alguma coisa por eles. E é inevitável a gente pensar aqui que Davi é aquele que vai se levantar e então salvar o povo. Mas, na verdade, quem diz isso é o próprio Deus. É Deus que levanta aqui e diz: eu vou dar a eles a segurança que eles tanto anseiam. Eles quem? Aqueles que são colocados contra a parede em um mundo sem justiça e sem verdade. E diferente dos lábios e da língua mentirosa daqueles que o salmista apresenta até o versículo 4, do versículo 5 em diante a gente tem uma descrição completamente oposta. As palavras de Deus são puras, sem qualquer traço de impureza ou engano. E é interessante quando Deus responde a eles dizendo assim: eu vou me levantar, fazendo uma referência muito clara a Números no capítulo 10, quando levantar-se do Senhor significa que ele se colocará à frente do seu povo na guerra. Então Deus é que vai adiante deles. Quando eles são colocados contra a parede, Deus se levanta e ele os defende. Mas o bonito aqui é quando Deus diz assim: eu vou dar a eles aquilo que eles tanto anseiam. Nós vimos aqui que os lábios mentirosos, eles falam com segundas intenções. Intenções que vêm do seu coração. Esses aqui, por outro lado, anseiam pelo socorro de Deus. Ou seja, aquilo pelo que eles suspiram constantemente é aquilo que somente Deus pode dar a eles. No fim das contas, eles só encontram a plena satisfação de todos os seus desejos nesse levantar-se de Deus e na defesa do seu rei em favor deles para socorrê-los. Se meu maior desejo é Deus e se todas as minhas palavras anseiam por Deus, então eu vou ansiar pela defesa que somente Ele pode me dar. E a única razão pela qual nós podemos alimentar a esperança em um mundo sem verdade e sem justiça como o nosso é porque nós sabemos que antes de nós, o nosso Rei Jesus também foi cercado por bajuladores e por mentirosos. Pessoas que cercaram Jesus, atacaram Jesus com mentiras, alguns até tentaram de alguma maneira bajulá-lo e falar coisas que o agradavam, mas mesmo assim ele não foi levado por elas. E pessoas a quem o próprio Senhor Jesus chamou de filhos da mentira, porque viviam para satisfazer as obras de seu pai. Jesus deixa isso muito claro no capítulo 8 de João, quando ele diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqueles bajuladores que cercavam Jesus e mentirosos que estavam ao redor dele, ele claramente diz: vocês são filhos daquele que é o pai da mentira. E vocês fazem exatamente as obras dele. Jesus, por outro lado, faz a obra do Pai, que é Deus, que diz respeito a tudo que é verdadeiro, puro, confiável e fiel. E se o próprio Jesus foi cercado e atacado por bajuladores e mentirosos, então é exatamente isso que o povo de Jesus precisa esperar em um mundo como o nosso. Isso porque nós precisamos ter muito cuidado, porque palavras bajuladoras podem ser extremamente perigosas para nós. E ficamos sempre tentados a buscar aqueles que só falam aquilo que a gente quer ouvir, ao invés de buscar aqueles que de fato nos dizem o que nós devemos ouvir. E nem sempre aquilo que precisamos ouvir é agradável, mas é sempre aquilo que transforma o nosso coração. E Jesus nunca tem as palavras que eu quero ouvir, mas ele sempre tem as palavras que eu preciso ouvir. Suas palavras são puras, verdadeiras e confiáveis. Então, em um mundo sem verdade, sem justiça, a resposta de Deus são as verdadeiras palavras do Senhor Jesus Cristo. Pois somente Ele é fiel, verdadeiro e confiável. E com toda certeza Ele é aquele que jamais mentirá para nós. O Salmo então termina de uma maneira maravilhosa com a promessa de Deus de que Ele nos guardará seguros. E em quem Ele fará isso? Ele o fará através do seu Rei Jesus Cristo, pois Ele mesmo se levantou para nos dar a segurança que nós tanto ansiamos. E se o povo do Rei aqui clama por socorro, então nós também podemos clamar por socorro ao Senhor e Ele nos dará a segurança que nós tanto ansiamos em Jesus Cristo. Mas lembre-se de uma coisa: nos últimos suspiros de Jesus, enquanto ele estava cercado por todos os seus inimigos, ele mesmo clamou por socorro: Deus meu, mas não houve ninguém que pudesse tirá-lo da cruz. Para que nós pudéssemos encontrar socorro em Deus através de Jesus Cristo, sempre que nós clamarmos por ele,
e pedimos a sua ajuda. Nós oramos este salmo sentindo o peso das dores desse mundo sem verdade e sem justiça, mas nos alegramos em Deus através do seu Rei Jesus Cristo, cuja verdade é escrita em nossos corações. Um coração que clama e deseja por aquele que diz: eu darei a você toda a segurança que você anseia. E é verdade que Deus já nos deu toda a segurança que ansiamos. A segurança de sermos perdoados e salvos em Jesus Cristo. Então é isso, essa foi a nossa leitura de hoje, mais um salmo. E aí, curtiu? Escreve aqui nos comentários como a leitura dos salmos tem transformado a sua vida. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa também o seu gostei e lembra de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que vai gostar desse tipo de conteúdo. Te espero então no próximo salmo. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.